A gente vai repercutir, então, esses resultados do Boletim Focus de hoje. Eu converso agora com o Jeff Patzlaff, planejador financeiro, especialista em investimentos. Tudo bem, Jeff? Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Muriel. Sempre um prazer estar com O vocês. prazer é nosso. Quero te ouvir sobre a sua percepção. Vamos começar primeiro com o PIB. A gente está ouvindo de forma geral que a percepção é de que o PIB realmente seja mais fraco nesse ano, mas ainda assim a gente teve uma leve revisão, muito pequena mesmo. O que pode estar mostrando para a gente, então, esse Boletim Focus com uma revisão do PIB apontando ele para cima nesse ano? A gente vê um movimento de leve crescimento um pouco maior da economia brasileira. Então, a gente vê esse incentivo do governo que continua para que, de fato, a economia brasileira ela continue aquecida. Então, a gente tem as outras consequências disso, mas a ideia principal que é trazida pelo Boletim Focus é que, de fato, a economia brasileira ela ainda vai continuar bem aquecida. Então, a gente tem uma produção muito forte que deve continuar muito forte porque deve ter uma demanda alta. Então, o brasileiro, por mais que a percepção de renda na prática ela diminua, o brasileiro ainda vai continuar consumindo e, como consequência, as produções elas também aumentam. E a gente deve ter um aumento também nas exportações. Principalmente com essa confusão generalizada gerada pelo Trump, a gente vai ver um redirecionamento de vários produtos que iriam para os Estados Unidos sendo direcionados para outros lugares, e isso vai impactar diretamente o nosso PIB, porque a gente sabe que, por exemplo, a China tem um potencial muito grande para receber os nossos produtos nessas exportações. Então, a gente vê produções maiores e a gente vê um cenário bem interessante nesse sentido, mas, que nem eu comentei, o brasileiro ainda vai sentir muito com a inflação que está muito alta. Até queria aproveitar diante desse cenário de inflação e a gente está com essa perspectiva de que talvez lá nos Estados Unidos a gente tenha que acompanhar uma inflação ainda maior diante dessas movimentações por causa aí de Donald Trump. Queria entender se esse movimento de recessão global e as pessoas estão falando sobre essa possibilidade de acontecer isso, se isso faz sentido na sua percepção, inclusive impactando o Brasil. Recessão, na minha opinião, é uma palavra meio forte, tá? Eu acredito de fato que vai ter uma diminuição da atividade mundial, tá? Então, em função dessas altas tarifas e das taxações, mas recessão de fato eu não acredito por enquanto. Eu acredito que sim, a gente vai ter uma diminuição da atividade, a gente vai ver um movimento que até o entrevistado anterior trouxe para a gente, falando que, por exemplo, na China a gente cria alguns estoques a mais para tentar se proteger dessas altas de preços. Então a gente vai ter algumas compras a mais agora, e isso também influencia o PIB, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, pessoas antecipando algumas compras com medo de altas ainda maiores, mas uma recessão maior, mais pesada, só se o Trump continuar agindo dessa forma, que é criar tarifas, criar taxas de uma forma não muito coordenada. Por exemplo, ele criou várias das tarifas que ele não consegue nem implementar o sistema de cobrança. Então a gente vê um movimento muito forte nesse sentido, mas na prática a gente vai ver uma diminuição e um início de recessão, mas eu não acredito que de fato a gente vai ter uma recessão global que vai causar uma estagflação, algo do tipo, nesse primeiro momento. Só se de fato a guerra tarifária entre Estados Unidos e China tomar proporções ainda maiores. Porque, que nem foi apresentado anteriormente, tarifas de 100% inviabilizam qualquer possibilidade de comércio. Então, quem vai pagar a conta no final vai ser o consumidor. A gente sabe que o iPhone vai ficar muito mais caro, não só o iPhone, mas todos os produtos que vão ser importados e exportados. Perfeito. Outro ponto, Jeff, que eu queria te ouvir é com relação ao câmbio. Agora a gente viu nas últimas semanas, né, a projeção especificamente do Boletim Focus derrubando a projeção de dólar para esse ano e agora eles seguraram pelo menos a projeção desse ano e estão jogando lá para os próximos anos um leve recuo também. Como é que a gente interpreta isso? E é difícil realmente avaliar dólar. Sei que não é uma pergunta fácil de se responder, ainda mais olhando para 2026, enfim, porque a grande dúvida nesse momento é entender um pouco desse cenário de grande volatilidade nesse ano, né? Ou talvez nesse mês, nessa semana. Exato. Essa incerteza que a gente tem essa semana pode mudar todo o próximo Boletim Focus. Então, essa incerteza ela vai continuar
por mais do que 1, 2 semanas. Eu acredito que essa incerteza ainda vai continuar por meses. Mas o dólar, de fato, ele tende a ter essa pressão um pouco maior. Então, a gente vai ver uma desvalorização do dólar lá fora. Tá? Então, isso é uma tendência de forma leve, sem grandes violências, mas sim a gente vê essa possibilidade de uma leve desvalorização do dólar lá fora. Mas a gente não pode esquecer aqui que a gente, no Brasil, logo em seguida, a gente vai ter eleições e a gente vai ter outros fatores que vão influenciar mais o dólar do que, de fato, essa desvalorização lá fora. Então, por exemplo, a gente não tem mais falado nada do nosso presidente e das falas do Congresso, do Senado nas últimas semanas, porque, de fato, o Trump ele influencia o mundo inteiro. Mas quando a gente voltar a ver mais falas e mais discursos aqui no Brasil, a gente vai voltar a ter uma grande oscilação no dólar de novo. Então, a gente vê lá fora uma pequena desvalorização e aqui uma possível valorização. No médio prazo, que nem foi apresentado, a gente vai ver uma pequena variação negativa. Mas se a gente tiver uma fala um pouco mais forte, tanto lá fora ou por aqui, essa variação ela vai ser muito maior do que as diminuições das últimas semanas. Então, sim, a gente vai ver uma pequena diminuição se o cenário se mantiver, mas a chance do cenário se manter é muito baixa, na minha opinião. Eu acredito de fato que a gente vai ter grandes falas lá fora e por aqui, impactando o câmbio de uma forma bem pesada nas próximas semanas. E é muito interessante, Jeff, se a gente relembrar como é que foi o ano passado, a gente estava num cenário de recém-eleição de Donald Trump, então o mercado estava extremamente otimista, e aí isso somado às movimentações feitas pelo governo federal por aqui, né, no Brasil, a gente viu o impacto que teve a desvalorização, nesse caso, do nosso real frente ao dólar, a gente viu, inclusive, chegando a quase 6,30, 6,20, enfim, um movimento que assustou muita gente do mercado, e aí eu queria te ouvir sobre esse cenário, porque a gente pode realmente chegar nesse momento novamente de ter esse cenário externo e interno de novo batendo de frente e, claro, impactando de novo o dólar, porque esse foi um exemplo muito clássico de como isso realmente pode interferir. Nesse momento, nas últimas semanas, a gente vê um impacto maior realmente apenas aí a partir dos movimentos feitos por Donald Trump. Exato. A gente vê essa possibilidade muito forte, porque nesse momento, que nem eu comentei, no Brasil, a gente não está vendo uma influência direta pesada na cotação do real e do dólar. A gente vê um movimento mais lateralizado, mas a gente tem uma inflação muito forte no Brasil. Então, e ela está muito acima do teto da meta. E isso, em algum momento, vai voltar aos holofotes. Então, não é só o preço do nosso café, é o preço da tangerina que estão nas alturas. É o preço do aplicativo de transportes que está impactando diretamente a vida do brasileiro. E isso tudo vai se refletir logo ali na frente nas cotações do dólar também. Então, a gente vai ver um movimento mais forte nessa oscilação do dólar, principalmente porque daqui a 2, 3 meses, quando esse ruído diminuir, que é o que a gente espera, a gente vai ver um impacto ainda maior por aqui. Não acredito, ou pelo menos não espero, que aconteça o que aconteceu há 6 meses atrás, que foi uma alta bem expressiva da cotação do dólar frente ao real. Na verdade, uma diminuição do real. Mas sim, existe sim essa possibilidade. E a gente tem uma certeza que a cotação do dólar vai oscilar muito. Então a gente vê, num dia sobe muito, no outro dia cai bastante, e o final é difícil prever. Por isso que essas projeções do dólar, nesse momento, elas são muito difíceis, principalmente para fazer investimentos mais longos. Como você vai fazer um investimento mais pesado, seja numa indústria, numa empresa, contratar mais funcionários, se você tem tanta incerteza mundial? Então, esse movimento ele é difícil de prever, inclusive, para os investidores. E quem tem um pouco mais de dinheiro, segura esse dinheiro com mais liquidez, e quem não tem dinheiro vai pagar caro, porque a taxa de juros ela está extremamente alta no Brasil e deve subir mais um pouco em função de todo esse movimento de incertezas que a gente está vivendo. Muito bem, Jeff Patslav, planejador financeiro, especialista em investimentos. Obrigada mais uma vez pela presença, sempre muito bom te ouvir, viu? Um bom trabalho para vocês por aí, boa semana. Sempre um prazer falar com toda a CNN. Obrigada.